Sou a proteção de Deus em nome do povo de Parnamirim. Declaro aberta a sessão, convido a vereadora Ana Michele para a segunda secretaria e convido o vereador Jeová para fazer a leitura bíblica. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Salmo 1. Passamos a leitura da ata pela segunda secretária, vereadora Ana Michele. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, população que nos acompanha, bom dia. Que Deus nos abençoe mais uma semana de luta e de realizações. Leitura da ata da 114ª sessão ordinária do segundo período legislativo, realizada aos 6 dias do mês de novembro de 2019, do ano de 2019, às 10 horas, no plenário do Dr. Mário Medeiros. O senhor presidente Irani Guedes de Medeiros, ladeado pelo primeiro secretário interino Hamilton Rademar Pereira e pelo segundo secretário interino Paulo Barbosa Silva Júnior, além dos demais edis Alexandre Conceição Nunes da Silva, Tiago Cartaz Ferreira, Carlos Alberto da Silva Tagino, Ítalo de Brito Siqueira, Manuel Diniz, Raimunda Nilda da Silva Cruz, Raleissa Cleidiane Freire dos Santos, ausentes vereadores Abdeno Salustiano da Silva, Ana Michele Fares Cabral, Fátima Alves de Moura Paiva, Gustavo Negócio de Freitas, Jeová Alves da Costa, Cátia Carvalho de Lima, Rogério Santiago, e com sua falta justificada, a vereadora Vandilma Maria de Oliveira. O senhor presidente, sob a proteção de Deus, e em nome do povo parnamirinense, deu por aberta a sessão ordinária, convidando o vereador Alexandre da Conceição Nunes da Silva para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 100 do livro de Salmos. A ata da 113ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de indicações. Indicação número 692/2019 e 1184/2019, de autoria do vereador Gustavo Negócio de Freitas. Indicações de número 1179 e 1182 de 2019, do vereador Hamilton Rademar Pereira. Indicações 1179 e 1180, de autoria da vereadora Raimunda Nilda Cruz da Silva Cruz. Indicações números 1186 e 1187, de autoria do vereador Carlos Alberto da Silva Tagino, do ano de 2019. Indicações 1191 e 1192, de autoria do vereador Irani Guedes de Medeiros. Indicações 1196 e 1197/2019, de autoria da vereadora Raleissa Cleidiane Freire dos Santos. Indicação de número 045/2019, de autoria do vereador Paulo Barbosa da Silva Júnior. E o ofício número 05/2019, de autoria de voz da senhora Maria de Fátima Salles. O vereador Hamilton Rademar Pereira, primeiro secretário interino, fez verificação do quórum e informou que o expediente foi lido. Neste momento, o vereador Hamilton Rademar Pereira precisou ausentar-se da sessão e convidou o vereador Antônio Tiago Cartaz Ferreira para ocupar a primeira secretaria interina. Em seguida, o vereador Manuel Diniz se apresentou no plenário. Presente da Casa Legislativa, o vereador Irani Guedes registrou a presença de um grupo da Associação de Bombeiros Civis e Socorristas Guardiões da Vida e declarou encerrada a sessão ordinária por falta do número suficiente de vereadores para a ordem do dia. Não havendo nenhum vereador a ocupar a tribuna e nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente Irani Guedes de Medeiros deu por encerrada a sessão ordinária, convocando outra para o dia 11 de novembro, em horário regimental. E para constar, Paulo Barbosa Silva Júnior, segundo secretário interino, fez lavrar a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Plenário, Dr. Mário Medeiros, 6 de novembro de 2019. Irani Guedes de Medeiros, presidente. Hamilton Rodemarco Pereira, primeiro secretário interino. Paulo Barbosa da Silva Júnior, segundo secretário interino. Lida a ata, senhor presidente. Ata em discussão. Ata em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Ata aprovada. Passamos à leitura do expediente. Primeira secretária, vereadora Wandilma Oliveira. Bom dia a cada um e a todos. Fazendo a verificação do quórum, senhor presidente, presentes nesta sessão ordinária, vereador Jeová Alves, vereadora Ralessa Freire, vereadora Fátima Alves, vereador Abidene Salustiano, vereador Betinho da Mala, vereador Binho de Ambrósio, vereadora Ana Michele, presidente desta Casa Legislativa, vereador Irani Guedes, vereadora Wandilma Oliveira e vereador Pastor Alex. O expediente do dia consta de mensagens, projetos de leis, projetos de resoluções, requerimentos legislativos, moções, indicações, pareceres das comissões permanentes e correspondências. Mensagem número 031, de 5 de novembro de 2019. A Sua Excelência, o senhor Irani Guedes de Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Parnamirim, nesta cidade. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e digníssimos pares, apresento projeto de lei que dispõe sobre a cessão ou permissão de uso do bem imóvel de domínio do município de Parnamirim, Rio Grande do Norte. De início, cumpre ressaltar que a referida busca, antes de mais nada, promover e garantir a qualidade de vida aos cidadãos parnamirinenses, eis que, com a cessão, será possibilitada a construção e instalação de um poço tubular para ampliação do sistema de abastecimento de água com atendimento no bairro Cidade Verde. Quanto à normativa ofertada, há de ser consignado, por ser extremamente salutar, a inexistência de impedimento legal, tendo em vista que a aptidão para a propositura está sendo devidamente respeitada, tendo expressa previsão nos termos do artigo 73, inciso 32, cumulado com o artigo 38, inciso 5 e 7, todos da Lei Orgânica do município. Assim sendo, certo da análise positiva dessa Casa Augusta Legislativa, solicito, em face do interesse público, a análise do referido projeto de lei nos moldes propostos, esperando de Vossas Excelências a adoção das medidas necessárias ao cumprimento desta apreciação. No ensejo, apresento a Vossas Excelências minhas expressões de consideração e apreço. Atenciosamente, Rosana Taveira da Cunha, prefeito municipal. Projeto de lei número 139 de 2019. Institui o dia 31 de outubro como Dia Municipal da Proclamação do Evangelho. Autor: Poder Legislativo Municipal, vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz. Projeto de lei número 140, 2019. Dispõe sobre a criação do Programa Municipal História Viva, objetivando a inserção social do idoso no município de Parnamirim e da outras providências. Autor: Poder Legislativo Municipal, vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz. Autoriza o projeto de lei número 142, 2019. Autoriza o Executivo Municipal a ceder e firmar contrato de permissão ou cessão de uso de bem imóvel de domínio municipal em favor da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte e da outras providências. Autor: Poder Executivo Municipal. Projeto de resolução número 029, 2019. Autoriza a concessão de férias aos vereadores da Câmara Municipal de Parnamirim em atendimento ao disposto no artigo 7º, inciso 12 da Constituição Federal. Autor: Poder Legislativo Municipal,
Mesa diretora. Inciso 17, na verdade, da Constituição Federal. Projeto de resolução número 30/2019, cria o auxílio alimentação aos servidores efetivos, comissionados e ou cedidos do quadro do pessoal da Câmara Municipal de Parnamirim, desde que estejam no efetivo exercício das atividades e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, Mesa Diretora. Requerimento Legislativo número 156/2019. Requer autorização para realizar a sessão solene em homenagem aos 40 anos do Encontro de Casais com Cristo, ECC, Arquidiocese de Natal, e 20 anos do ECC em Parnamirim, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, no dia 26 de novembro, às 17 horas. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Bínio de Ambrósio. Requerimento Legislativo número 157/2019, requer em conformidade com o disposto no artigo 150 do Regimento Interno desta Casa de Leis, a autorização para realizar uma audiência pública para falar sobre a importância e benefícios da energia fotovoltaica em 28 de novembro de 2019, às 16 horas. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Raimunda Nilda da Silva Cruz. Requerimento Legislativo número 159/2019, requer em conformidade com o disposto no artigo 150 do Regimento Interno, além de matéria constante na Resolução número 020/2018, devidamente aprovada por unanimidade pelo colegiado desta Câmara Municipal, que seja realizada uma sessão solene relativa à comenda Zumbi dos Palmares de Igualdade Racial, no dia 20 de novembro do corrente ano, às 15 horas. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Ana Michele de Farias Cabral. Moção de congratulação número 20/2019. A Ordem dos Pastores Evangélicos de Parnamirim, parabenizando pelo 7º aniversário do Dia do Evangélico, que se comemora no dia 30 de novembro. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Tiago Cartaz Ferreira. Indicação número 1175/2019. Bínio de Ambrósio, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Serviços Urbanos, a substituição das lâmpadas de iluminação atual por lâmpadas de LED da Rua Campo do Meio, no loteamento Sonho Verde, no bairro de Cajupiranga. Indicação 1188/2019. Betinho da Mala, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Obras Públicas e Saneamento, o serviço de pavimentação pelo método BRIPA da Rua 26 de Maio, do bairro Bela, Parnamirim. Indicação 1193/2019. Irani Guedes, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Serviços Urbanos, o quanto se segue. Proceda com a instalação de lâmpadas, substituição das lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED, na Rua Manuel Alcino Carioca, situado no bairro de Nova Esperança. Indicação número 1198/2019. Ralessa Cleidilane Freire dos Santos, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria Municipal de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana, que imponham esforços no sentido de que seja implantado um abrigo para passageiros na parada de ônibus, ao lado da Associação de Bombeiros Civis, Socorristas, Guarda-Vidas e Brigadistas do município de Parnamirim, Guardiões da Vida, localizada na Avenida Bela Parnamirim, no bairro Vida Nova, neste município. Indicação número 1999/2019. Ralessa Cleidilane Freire dos Santos, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar a chefe do Executivo Estadual, extensiva ao comandante-geral da Polícia do Rio Grande do Norte, para que viabilizem esforços na realização de estudos e elaboração de um projeto de reforma para o posto policial localizado na Rua José Inácio, Pirangi do Norte, litoral, neste município. A indicação de número
183, 2019. Vereadora Fativan Alves Moura de Paiva vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva à Secretaria de Segurança, Defesa Social e Mobilidade Urbana, a implantação de sinalização vertical, horizontal tipo placa indicativa, preferencial e lombadas na rua Antônio Ferreira Neto, no bairro de Boa Esperança. Indicação número 1204, 2019. Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal extensivo à Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças, Turismo e Desenvolvimento Econômico que unam esforços para a descentralização financeira dos recursos destinados à Secretaria de Esporte e Lazer para o cumprimento das metas previstas no PPA e na LOA. Indicação número 1205, de 2019. Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Assistência Social, que unam esforços para que as famílias cadastradas na SEMAS, no Programa de Benefícios Eventuais, Cestas Básicas, que não receberam nos anos de 2017, 2018 e 2019, recebam com efeito retroativo a esses anos, de acordo com a quantidade destinada a cada família anualmente. Indicação número 1209, 2019. Bínio de Ambrosio, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem reiterar a indicação de número 847, 2017, de sua autoria, ao chefe do Executivo Municipal, extensiva Secretaria de Obras Públicas, para que seja realizada a complementação da pavimentação pelo método BRIPA da rua Afonso Teixeira de Carvalho, no bairro de Nova Esperança, nesta cidade. A indicação de número 1215, de 2019, Irani Guedes, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem indicar ao chefe do Executivo Municipal, extensivo à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o quanto se segue. Proceda com a instalação de lâmpadas de LED na rua Nossa Senhora Aparecida, situada no bairro de Emaús. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Ementa parecer ao projeto de lei número 046, 2019, que dispõe sobre imóveis com obras paradas há mais de 60 dias, conforme especifica. Autor, vereador Gustavo Negócio de Freitas, presidente relatora, vereadora Ralessa Freire dos Santos. A comissão supramencionada opina favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 046, 2019. Parnamirim, 28 de outubro de 2019, Ralessa Freire dos Santos, presidente. Concorda com o parecer Gustavo Negócio de Freitas, primeiro secretário. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final da Câmara Municipal de Parnamirim. Ementa parecer ao projeto de lei número 048, 2019, que institui a assistência técnica pública e gratuita para o projeto e construção de habitação de interesse social para as famílias de baixa renda e da outras providências. Autor, vereadora Ana Michele de Farias Cabral, presidente relatora, Ralessa Cleidilane Freire dos Santos. A comissão mencionada opina pela aprovação do projeto de lei número 048, que submete a análise jurídica dos ilustres e digníssimos pares. Ralessa Cleidilane Freire dos Santos, presidente. Gustavo Negócio de Freitas, primeiro secretário. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final ao projeto de lei número 057, 2019, que altera e acrescenta dispositivo à lei de número 1.323, de 14 de dezembro de 2006. Autor, vereadora Cátia Carvalho de Lima, presidente relatora, Ralessa Cleidilane Freire dos Santos. A comissão supramencionada opina pela aprovação do projeto de lei número 057, 2019, que submete a análise jurídica dos ilustres e digníssimos pares.
assinada pela presidente relatora Ralessa Freire dos Santos e o primeiro secretário Gustavo Negócio de Freitas. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final da Câmara de Parnamirim ao projeto de lei número 073/2019, que institui a campanha de prevenção aos acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, denominada de Abril Verde, no âmbito do município de Parnamirim e da outras providências. Autor, prefeito Rosano Taveira, presidente relatora, Ralessa Cleidilane Freire dos Santos. A comissão supramencionada opina pela aprovação do projeto de lei número 073/2019, que submete a análise jurídica dos ilustres e digníssimos pares. Ralessa Freire dos Santos, presidente e relatora, Gustavo Negócio de Freitas, primeiro secretário. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final da Câmara Municipal de Parnamirim, ao projeto de lei número 110/2019, que dispõe sobre a cassação do alvará de funcionamento de empresas e postos estabelecidos no município a venderem combustível adulterados e da outras providências no âmbito do município de Parnamirim. Autor, vereador Tiago Cartacho, presidente relatora, vereadora Ralessa Cleidilane Freire Santos. A comissão mencionada opina pela aprovação do projeto de lei número 110/2019, que submete a análise jurídica dos ilustres pares. Presidente relatora, Ralessa Freire dos Santos, Gustavo Negócio de Freitas, primeiro secretário. Ofício número 481/2019. Parnamirim, Rio Grande do Norte, 5 de novembro de 2019. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, tenho a honra de encaminhar a essa egrégia Casa Legislativa a mensagem de número 031/2019. Autoriza o Executivo Municipal a ceder e firmar contrato de permissão ou cessão de uso de bem imóvel de domínio municipal em favor da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte e da outras providências. Sem mais para o momento, renovo a Vossa Excelência protestos de elevado apreço e consideração extensivos aos demais ilustres membros dessa Câmara Municipal de Parnamirim. Respeitosamente, Rosano Taveira da Cunha, prefeito. Ofício número 480/2019. Parnamirim, 5 de novembro de 2019. A Sua Excelência Irani Guedes de Medeiros, presidente da Câmara de Parnamirim. Assunto: indicações. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, encaminho para conhecimento, bem como direcionamento ao gabinete do vereador responsável, resposta às indicações número 755/2019, 756 e 757 e a 758 do vereador Binho de Ambrósio, a 696, 772, a 787 de 2019 do vereador Irani Guedes, a 710 e 711 de 2019 da vereadora Cátia Carvalho, a 752 e a 760 de 2019 da vereadora Raimunda Nilda, a 736 e 737 Rogério Santiago, a 700 da vereadora Ralessa Freire, a 742, a 195, a 669 e a 733 da vereadora Vandilma Oliveira. Sem mais para o momento, renova a Vossa Excelência protestos de elevado apreço e consideração extensivos aos demais ilustres membros dessa Câmara Municipal. Atenciosamente, Rosano Taveira da Cunha. Senhor presidente, registrando em plenário a presença do vereador Gustavo Negócio, do vereador Ítalo Siqueira, da vereadora Raimunda Nilda, da vereadora Cátia Pires. Chegou mais alguém? Senhor presidente, o expediente foi devidamente lido. Bom dia a todos e a todas. Para a sessão de hoje, temos apenas um vereador inscrito para fazer uso da tribuna, o qual eu convido o vereador Alex para fazer uso da tribuna.
Oi, som. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia a todos que estão aqui no plenário. Bom dia a toda a população de Parnamirim. Desde já quero pedir a compreensão dos colegas, de toda a população, quem nos acompanha. Essa voz não é minha, eu estou com a garganta muito inflamada, né? Está parecendo até a voz de locutor. Mas assim, eu quero iniciar nessa manhã, como nós estamos iniciando a semana, primeira sessão ordinária dessa semana, e eu quero fazer uma citação bíblica, que é no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 20, que diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, esse tal é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a qual viu e pode tocar, como é que pode amar a Deus a quem não viu? E eu quero fazer o início da minha fala com essa citação bíblica no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 20, porque essa citação ela é muito importante para todo ser humano ter o entendimento de que existem as leis humanas, que são as nossas, mas também existe a lei de Deus, que ela é composta pelo ensinamento de sua palavra, que inclusive nós temos um aqui, e todas as vezes que vai iniciar a sessão precisa ser feito a citação de um versículo, de algum colega vir aqui e ler. E em Mateus capítulo 24, 35 diz assim: passará a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, elas não hão de passar. O que significa isto? Significa que tudo que está na lei de Deus, seja no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que hoje nós vivemos pela graça, não é mais pela lei. João 1,17 fala isso, que a lei ela foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade, elas vieram por Jesus Cristo. Então existe a lei de Deus, que é para ser cumprida. E dentro dessa lei do Senhor, eu quero deixar essa mensagem para o povo de Parnamirim, a importância do povo entender que às vezes a gente tem uma forma de pensar, às vezes nós achamos que deva ser assim, ou talvez que a gente esteja fazendo certo. Mas eu aprendi de 17 anos para cá, que a verdade de tudo na nossa vida e tem no contexto da palavra de Deus. E esse versículo ele ressalta muito bem, assim, às vezes nós achamos que por sermos religiosos, nós estamos fazendo ou agindo corretamente. Quando chegamos à noite, e na forma de agradecer a Deus, vamos rezar ou orar, né, respeitando cada um que professa a sua religião e sua fé. Mas às vezes durante todo o dia a gente não teve um entendimento que para dizermos ou acharmos que somos filhos de Deus, Ele deixou um manual. Assim como o professor de português, que Nilda foi minha professora de português e me dava um ensinamento através de um livro. Assim como a professora Ana Michele, que também foi minha professora lá no Roosevelt, eu não lembro mais, mas eu acho que era de ciência, eu não sei, biologia, é isso mesmo. Ela me dava um livro. E todo professor ensina segundo o seu livro e quer que o aluno aprenda bem. É assim ou não, professores? Então Deus, que é nosso Pai, Criador de todos, Ele também nos deixou um livro, que é manual da sua palavra, dos seus ensinamentos. E esse livro é a palavra de Deus. E assim, por mais que eu seja uma pessoa legal, todos estão aqui também, mas eu quero deixar uma coisa bem... Abram os ouvidos de vocês. Deus não vai prezar pela nossa amizade fora de sua palavra. Viu, Ana Michele? Deus, Ele vai prezar, Isissando, pelos seus filhos de acordo com a sua palavra. Quando Mateus 24, 35 diz, passarão os céus e a terra e as minhas palavras não hão de passar, é porque Ele vai honrar o que e Ele deixou escrito. Se eu cumprir, muito bem. Se eu não cumprir, meus filhos, me perdoem, assim diz a palavra, porque Ele vai honrar o que está escrito. E eu quero aqui, senhor presidente, antes de dar continuidade, pedir o tempo da liderança, que eu vou precisar do nosso partido. Olha, eu quero entrar nesse versículo dizendo o seguinte, para o povo de Parnamirim, para a população de Parnamirim. Durante o dia a dia, durante a semana, nós vemos muitas pessoas que, por falta desse entendimento, do conhecimento dessa palavra, magoam o ser humano, maltrata o ser humano. Ou seja, como? Achando que
chegando à noite e fazendo sua oração e sua reza, agindo incorretamente, está fazendo certo. Pessoal, abram os olhos. Não adianta a gente achar que eu quero agradar a Deus aborrecendo ao meu irmão, desejando mal para o meu irmão, sendo contra o meu irmão, sendo invejoso contra o meu irmão, ou seja, desejando num coração perverso, às vezes, que o meu irmão tropece para que eu me dê bem na vida. E esse versículo diz isso. Não adianta a gente achar que ama a Deus e que Deus está conosco se eu não consigo ser amante do meu próximo, daquela pessoa que eu convivo. E eu vou mais além para finalizar. Não é só a nossa família, parentesco, pai, mãe, esposa e filhos. São todas as pessoas, porque Lucas 6,27, Jesus diz: amai os vossos inimigos e fazei bem a quem vos aborrece. Então eu quero deixar essa citação bíblica para entrar aqui e falar para vocês, pessoal, agradecer aqui a todos os colegas dessa casa, porque nós entramos com o ofício de número 233/2019, no dia 6 de novembro, fazendo aqui um encaminhamento para que nós pudéssemos realizar, através de um pedido da comunidade de Nova Esperança, assim, porque essa casa aqui, os edis sabem muito bem que o nosso gabinete, o nosso WhatsApp não para de solicitação de emprego, de ajuda. Nós temos uma cidade, nós temos um estado e um país que na questão empregativa é uma decadência, e nós sabemos o quanto nós sofremos isso. 80% de pessoas que vêm aqui no gabinete meu, não sei se é diferente do de vocês, mas é pedido de emprego, oportunidade para trabalhar. E tendo em vista isso, teve uma comunidade que me chamou muita atenção, porque eu recebi uma visita de 20 moradores de Nova Esperança, e quando eles vieram a mim, às vezes a gente já fica com o coraçãozinho meio apreensivo, o que é que eles vão pedir? Mas eu quero dizer para vocês, parabenizar os moradores de Nova Esperança, no conjunto ali das proximidades do Santa Júlia, que eles vieram me pedir a oportunidade para trabalhar. Pastor, eu quero que o Senhor nos ajude, porque nós temos uma comunidade lá, muita gente passando dificuldade, e lá nós estamos um pouco distante de Parnamirim. Então nós queremos pedir uma solicitação para que a gente possa instalar uma feirinha, até porque a gente soube que o senhor é do CEASA, trabalha nessa área, tem mais afinidade com isso. E o que é que acontece? Eu quero dizer que a gente deu entrada aqui dia 6 de novembro, conversamos com Charles, com o secretário Charles, nós debatemos este assunto junto, fizemos um abaixo-assinado na população junto com os moradores, e ontem, dia 10, foi iniciado a Feira de Nova Esperança, e eu quero aqui parabenizar os moradores por essa luta, ou seja, por essa conquista, por essa... ou seja, você querer trabalhar e às vezes não ter condições é muito ruim. Então, quando você tem alguém que ampara isso, e a gente deu esse amparo junto com as secretarias, tivemos o apoio. Eu quero ressaltar aqui o secretário também, Fernando Fernandes, que a gente pediu para fazer uma limpeza, fizeram. Alberto Júnior também lá fez uns recapeamento. E assim, é muito importante isso. Eu quero dizer aos moradores de Conselho, aos moradores de Nova Esperança, que eu fiquei muito feliz, até porque me assim... permita uma parte, Pastor Alex, depois. Eu quero até dizer para vocês que ser feirante, eu entendo, porque de 97 a 2005 eu fui feirante aqui da Feira de Parnamirim, eu comercializei aqui no bairro de Santos Reis, eu sei da dificuldade que é, mas também de você ter a oportunidade de você vender o seu produto e de você ganhar a sua renda. Inclusive eu comecei a comercializar nas feiras com 15 anos de idade, e ali eu já ganhava o dinheiro de não estar pedindo dinheiro ao meu pai. Então, assim, essa iniciativa de ontem, eu fiquei muito feliz, compareci na feirinha, fiz questão de ir nas 20 bancas que estavam lá, comprar um produto de cada banca, valorizar aqueles vendedores, porque como feirante que eu fui, eu sei como é ruim você estar numa feira e às vezes não ter cliente, alguém não vir na sua banca, não comprar seu produto. Então fui em cada banca, comprei um produto de cada comerciante que estava ali. Fiz questão também que eles pudessem me convencer. Eu disse, olha, eu já fui feirante, eu era muito bom, eu quero que vocês me convençam a comprar seu produto. Alguns tinham mais habilidade, outros não tinham, mas é assim que começa. Então assim, quero parabenizar aqui publicamente todos os moradores de Nova Esperança, aqueles comerciantes. E uma coisa, viu, pessoal? A prioridade foi para os moradores do bairro de Nova Esperança. A gente colocamos como uma meta, já muitos feirantes já nos ligaram, estão nos ligando, querendo ter banca lá, e a nossa prioridade é para o bairro, para nós darmos emprego dentro da nossa cidade e dos nossos bairros que se encontra, ou seja, com muita gente passando dificuldade. Antes de passar para o segundo ponto, eu vou conceder essa parte à vereadora Ana Michele e depois a Nilda. Mais uma vez, bom dia, pastor Alex. Semana começando com uma boa notícia, né? Uma semana abençoada.
E o senhor traz aqui, nós que trabalhamos no cotidiano do Legislativo, que a base é principalmente a elaboração de leis. O senhor traz a lei que é imutável, a lei que é básica, a lei que é a base de tudo, né, da história da humanidade, principalmente da era cristã. Quando o senhor traz o maior mandamento, né, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, quando foi questionado a Jesus, ele respondeu que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E esse amor se retrata com atitudes. Quero parabenizar mais uma vez a fala de Vossa Excelência. E a atitude de Vossa Excelência é realmente fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu não poderia deixar de me posicionar aqui, parabenizando a iniciativa e mostrando, pastor Alex, o quanto é importante a gente ouvir a comunidade, ouvir a população, dentro dos seus anseios, das suas pautas. O senhor fala de questões sociais, da questão do desemprego, da informalidade, da formalidade. Inclusive, eu gostaria de aproveitar aqui esta fala e parabenizar a ação do Poder Executivo Municipal, e aí, aqui, infelizmente, não estava no dia, mas a inauguração aqui do Atacadão, né, que gerou emprego direto e indireto, renda para o nosso município, arrecadação, isso é muito importante. Mas a iniciativa que Vossa Excelência também traz é de extrema importância, pastor Alex, parabéns, nessa articulação em relação, repito, às oportunidades, até pela distância, até pela necessidade de movimentar, né, a economia. Uma coisa que sempre me chama a atenção, e eu gostaria de destacar a postura de Vossa Excelência, é que Vossa Excelência não tem receio nenhum, nem constrangimento, ao contrário, se coloca com muita dignidade em relação à sua história. Isso é muito bonito, né, porque você mostra às pessoas que é possível vencer e que é possível realmente perseverar. E quando você fala que o senhor coloca que desde os 15 anos, né, que trabalha em feiras livres e consegue, através do esforço, do sacrifício, conquistar as oportunidades, por que não oportunizar as pessoas? E nada mais retratar o que o senhor trouxe, que é a maior forma de amar o próximo, é ouvindo, é acolhendo, é fazendo nada mais nosso papel como legisladores. E essa articulação que o senhor coloca do Poder Executivo, né, Censul, CEMOP, CELIM, por que não dizer também SEMAS? E essa articulação é importante, mostrando à população de Parnamirim, que é importante sim, e é possível sim, fazer diferença na vida das pessoas. E aí, pastor Alex, a gente conclui lembrando que Vossa Excelência é um grande ícone nessa discussão, de avançar, inclusive, na padronização, né, das nossas feiras livres, do nosso município, que eu tenho certeza, como a Censul já colocou aqui na audiência pública, em relação aos ambulantes, em relação aos mercados públicos, em relação às feiras livres de Parnamirim, o projeto que já está em andamento em relação à padronização. Enfim, pastor, obrigada pela oportunidade, quero parabenizar e realmente ressaltar que é possível fazer a diferença e plantar boas sementes. Muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, vereador pastor Alex, por essa parte. Mas eu quero fazer aqui algumas ressalvas e, ao mesmo tempo, parabenizá-lo. Mas em relação à Feira Livre do bairro Nova Esperança, é uma feira que já existia, né? Os moradores vêm com esta luta há anos, infelizmente, o apoio da Prefeitura de Parnamirim. E fico feliz que você teve esta iniciativa de levar para a discussão nas outras secretarias, mas também dizer que o nosso mandato, em nome de todos os feirantes da nossa cidade, das pessoas usuárias das feiras livres do município de Parnamirim, nós realizamos nesta casa uma audiência pública, onde deu ainda mais visibilidade às problemáticas e à falta de investimento da Prefeitura de Parnamirim no cuidado das feiras livres do nosso município. Fico feliz que, após a nossa audiência pública, a Prefeitura de Parnamirim está realmente começando a fazer o seu dever de casa.
E parabenizo o vereador, pastor Alex, que nós sabemos que tem feito várias ações em relação ao social, também faz parte da Feiras Livres, né, dessa atividade econômica, mas deixar aqui bem claro que o nosso mandato, em nome dos feirantes, realizou uma audiência pública nesta casa com a aprovação de todos os vereadores e que, após esta audiência pública, muitas ações a Prefeitura de Parnamirim começou a fazer. A questão do estudo, da padronização, a questão da segurança, a questão da presença da guarda de trânsito, que foi uma cobrança não somente do nosso mandato, mas de toda a população parnamirinense, como também a questão da colocação de lixeiras, de caçambas de lixo nos locais das feiras livres no nosso município. E como o senhor bem falou, a ampliação da feira livre existente no bairro Nova Esperança. Parabéns por essa iniciativa e nós não podemos desistir de estar trazendo para esta casa as discussões e ampliar ainda mais a voz da população, porque nós estamos percebendo que está, sim, trazendo resultados para as melhorias das políticas públicas na terceira cidade mais rica do Rio Grande do Norte, a nossa querida Parnamirim. Muito obrigada e parabéns, vereador. Quero agradecer às vereadoras Ana Michele pela contribuição também, né? E a vereadora Nilda ressaltar que realmente em Nova Esperança já existe uma feirinha ali naquela principal, que eu acredito que com o crescimento dessa feira que foi iniciada ontem, lá na rua Santa Adelaide, ela vai... Eu acredito que vai ter que... Eu acho que eles vão até que fazer uma junção. Por quê? Porque aquela feirinha já existente na principal de Nova Esperança, que acontece no domingo também, aquela principal ali é uma principal hoje muito movimentada, numa situação bem vista de Parnamirim, e com todo respeito, a feirinha que hoje está existente ali em Nova Esperança, ela não traz assim hoje uma visibilidade tão interessante para aquele local. Claro, tendo em vista que isso recabe um investimento. Mas nessa feira que foi iniciada em Nova Esperança também, na Rua Adelaide, além de ser um bairro, Nova Esperança também, mas um pouco mais afastado, havia com bem mais, assim, um espaço bem prolongado. Eu acredito que essa, que foi iniciada ontem, depois a gente pode até fazer uma visita, ela vai ter como se estender com uma prolongação bem maior, bem mais ampla, com bem mais estrutura por onde ela está localizada hoje. A lá de Nova Esperança, devido, né, eu acredito que território para se estender, essa outra pau que Vossa Excelência citou, que eu sei também onde fica, eu acredito que depois ela vai perder um pouco de força, de espaço e, se possível, até fazer essa junção com a outra lá, que tem muito espaço e território para crescer. Mas eu agradeço pela contribuição. Eu quero aqui também passar para a segunda parte e eu vou falar agora sobre a Lei Ordinária de 2016, de número 1790, que é uma lei ordinária que foi aprovada nessa casa, de autoria do vereador até então, na época, Rosano Taveira, que hoje é prefeito, que fez a criação dessa lei em defesa da categoria dos bombeiros civis, que até aqui estão alguns dos representantes. Tendo em vista que nós fomos procurados também por essa categoria para apresentar a lacuna aberta que ficou a categoria pelo fato de não ter o órgão fiscalizador para que pudesse amparar a categoria, a dar o direito deles a exercer a profissão, eu quero fazer uma ilustração aqui para todos os presentes nessa casa. Tendo em vista que eu sou um vereador que gosto muito de futebol, sempre joguei futebol, sempre trabalhei com futebol e hoje nós temos o Visão Celeste, que é um clube profissional aqui de Parnamirim. Eu quero que vocês observem essa ilustração e prestem atenção a todos que estão aqui presentes. Todo atleta de futebol, seja ele amador, quando ele entra num clube como Visão Celeste, começando a partir de 15 anos de idade, ele vem pelo desejo de ser um jogador de futebol.
Porque quase todos os garotos, eles têm um sonho. Eu também tinha esse sonho. E os garotos aqui de Parnamirim, como do nosso estado e no país, mas eu quero falar de Parnamirim, muitos dos garotos têm um sonho de ser jogador de futebol. Mas eu quero que vocês observem. O garoto que vai para o Visão Celeste, ele não quer ir só para o treino do Visão Celeste, que são terças, quintas e sextas. Eles vão treinar porque o treino é um momento preparatório para que eles possam exercer a sua função, o seu dom e o seu talento dentro das partidas valendo. Exemplo, terças, quintas e sextas, os garotos se preparam lá no CT, o treinador está dizendo o que eles precisam fazer, eles trabalham o físico, o trabalho coletivo, o tático, mas para quando chegar a um certo ponto, período, que começar o campeonato, vereador Jeová, o Visão Celeste se inscreva na categoria e coloque eles para exercer a profissão, ou seja, o que eles estão se preparando para, se isso não acontecer, vai causar uma frustração para esses atletas, para esses garotos. Exemplo, eu treino e não vou conseguir jogar porque o meu time não conseguiu se inscrever. Então eu trago essa ilustração aqui nessa manhã dizendo, a categoria dos bombeiros civis se encontram nessa situação desde 2016. Porque todo bombeiro civil, como qualquer outra categoria, se prepara para poder exercer sua profissão, para poder exercer o seu talento, ou seja, o seu dom. Mas, com a lei da forma que está, com essa lacuna aberta, eles não podem exercer. Por quê? Porque não existe o órgão fiscalizador que quando há os eventos que eles precisavam trabalhar, mas que só quem vai amparar eles, essa lei destinada ao órgão fiscalizador não tem na lei. Então eu quero trazer nessa manhã que na lei 1790 nós fizemos modificações destinando a uma secretaria ser a fiscalizadora dessa categoria que tem sim, ou seja, um serviço prestado, que busca sim, que se preparou, que lutou e que estão pedindo somente o direito de exercer, que passa por essa casa. Ou seja, essa casa tem uma importância grande para que eles possam exercer sua profissão. Então, tendo em vista que o professor que estuda precisa de exercer sua função, o jogador que treina precisa exercer o seu talento com o clube que dá oportunidade, essa categoria também está, ou seja, necessitada que essa lei modificativa ela possa ser aprovada nessa casa. Para quê? Para que eles possam ter o direito de ter alguém que diga assim, ei, vocês vão nos representar. Por quê? Porque hoje essa lei de 2016 deixa essa lacuna aberta que eles não, ou seja, a lei está aprovada. A lei está aprovada, ela foi aprovada nessa casa. Mas quem é que fiscaliza para que essa categoria possa exercer o seu papel? Então, tendo em vista dessa lacuna aberta, desse espaço, nós modificamos no artigo 1516 e a Secretaria de Meio Ambiente, que tem hoje como a secretária Fátima Cabral, ficará destinada, caso essa lei passe aqui nessa casa, para fiscalizar os eventos que a categoria precisa exercer a sua função e o seu trabalho. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós realizamos o primeiro Festival da Criança, que foi um evento grande em Parnamirim. E nós colocamos a categoria, ou seja, nós convocamos a categoria, eles foram, ou seja, prestaram o serviço que é de grande importância. E eu quero trazer nessa manhã o seguinte, pessoal, quando se trata de vidas, quando se trata de pessoas, e eu iniciei falando aqui um texto bíblico, o ser mais importante aqui na Terra se chama o ser humano. E o ser humano ele tem que ser visto como uma forma valiosa. Exemplo, olha, um dia eu bebi, um dia eu se droguei, mas Deus me deu a oportunidade de sair disso tudo e hoje eu conheci a verdade. E eu quero trazer nessa manhã que algumas, ou seja, vistas grossas, ou seja, às vezes essa falta de amor ao próximo faz com que algumas vidas elas sejam ceifadas por falta de orar. Como nessa manhã eu estou citando esse ponto, que é um ponto importante, porque qual é a função do bombeiro civil? É proteger pessoas, salvar vidas. E eu não esqueço nunca que antes mesmo da categoria me falar de um acidente que aconteceu, acho que foi em Santa Catarina, numa boate, que foi incendiada e muitas vidas, na época eu acho que foi em 2000, eu não lembro mais, 2009, 2010, da boate Kiss, foi assim? 2000, não sei qual foi. Muitas vidas morreram por falta de proteção adequada. Por quê? Porque é o seguinte,
é de fato do ser humano não se preocupar no que vai acontecer, ele está preocupado no que ele quer viver. Exemplo, eu vou curtir. E não sabe do que está, às vezes, esperando numa casa de show, num evento. Por quê? Porque o momento dele é aproveitar aquele desejo. Então, a categoria nos procurou e, inclusive, no último evento que nós fizemos aqui no festival, eles deram um banho no evento, ou seja, de proteção no evento. Estiveram ali 22 bombeiros civis mostrando a importância da categoria, porque o evento ele foi grande. Então eu quero trazer nessa manhã que essa lei modificativa trará a seguridade para uma categoria que faz, ou seja, um trabalho sério, que estuda, que luta para se profissionalizar, mas que hoje aqui no nosso município eles estão desamparados, ou seja, onde não tem quem eles possam recorrer para ir lá e poder exercer sua profissão. Então eu quero 2013, né? Muito obrigado, vereador. Então eu quero finalizar minha fala dizendo isso. Está entrando aqui nessa casa e eu peço aqui a compreensão dos colegas e adis dessa casa para que essa lei modificativa seja aprovada e assim a categoria possa ter o direito de exercer sua função aqui na cidade de Parnamirim. Registrar em plenário a presença do vereador Tiago Cartacho. E antes de ir para a ordem do dia, lembrar aos vereadores que, como a data da entrega do título cidadão vai ser dia 4 de dezembro, então, quem não entregou ainda no processo de decreto legislativo os nomes dos agraciados, por favor, até quarta-feira dessa semana vocês entreguem, para que dê tempo para a gente fazer os processos e que os agraciados recebam os convites pelo menos 5 dias antes do evento, né? Para menos fazer o cabelo, né, Nilda? Ajeitar o cabelo, as unhas, né? E aí, por aí vai, né? E também, a pedido da presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, vereadora Cátia, pedindo aos vereadores que estourou sexta-feira a data de emendas ao orçamento e também hoje a presidente está pedindo para alertar os vereadores que as emendas impositivas, hoje também é o último dia que ela está recebendo as emendas impositivas e as subvenções. Os valores ela já colocou em ofício para cada gabinete dos vereadores, já está nos gabinetes dos vereadores o valor da emenda impositiva e o valor que vai ser as subvenções. Para a ordem do dia. Na ordem do dia, em única discussão e única votação, redação final 031/2019, oriundo do projeto de lei 61/2019, que dispõe sobre a regulamentação de política e controle de natalidade em cães e gatos no município de Parnamirim. Autor, vereador Ítalo. Em discussão, a redação final. Em votação, aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovada. Emenda ao projeto de lei. Emenda 01/2019, emenda modificativa. Modifica a emenda do artigo 1º do projeto de lei 099/2019. Autor, Poder Legislativo Municipal, Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final. Em discussão a emenda. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Emenda aprovada. Em primeira discussão, em primeira votação, projeto de lei 110/2017 dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de cláusulas de garantia nos editais de licitação para a contratação de obras e serviços do município de Parnamirim e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo. Em primeira discussão, em primeira votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 077/2018, altera o artigo 15 e 16 da Lei Municipal 1790/2017 e da outras providências. Autor,
Poder Legislativo Municipal, vereador Pastor Alex. Em primeira discussão. Em primeira votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Projeto de Lei 036/2019 dispõe sobre a instituição de Dia Municipal de Voluntário e a criação do título de honra ao mérito trabalhador voluntário no âmbito do município de Parnamirim e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Tiago. Em primeira discussão. Em primeira votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei 102/2019 cria a Escola Municipal de Esporte de Parnamirim no âmbito da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e da outras providências. Autor, Poder Executivo Municipal. Em primeira discussão. Discussão. Em relação ao projeto 102/2019, cria a Escola Municipal do Esporte de Parnamirim no âmbito da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e da outras providências. É um projeto de grande importância para a nossa juventude, tendo em vista que a Prefeitura de Parnamirim, cumprindo um acordo que foi feito entre a Promotoria da Infância e da Adolescência, na pessoa de doutora Isabelita, e a Prefeitura cumpre este acordo, encaminhando para esta casa o projeto que cria a Escola Municipal do Esporte no âmbito do nosso município. Então, é um projeto muito importante, porque vai fomentar as políticas públicas voltadas para o cuidado da nossa juventude por meio do esporte. Justo. Em discussão, senhor presidente. Discussão. Vereadora Cátia. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, esse projeto 102, que cria a Escola Municipal de Esporte, se nós formos olhar no PPA, dos 4 anos do governo Taveira, se nós formos olhar na rubrica do orçamento da Secretaria de Esporte, nós iremos verificar que já existe, ou seja, já é um planejamento, já é uma meta estabelecida pelo governo Rosano Taveira para a criação dessa escola. Portanto, a sociedade parnamirinense desportista recebem, com a aprovação desse projeto, a garantia firmada pelo governo em atender aos esportistas da nossa cidade. Então, a gente parabeniza o prefeito por esse envio, parabeniza essa casa pela votação, por unanimidade, né? E dizendo que se preenche uma lacuna muito importante na área do esporte no nosso município. Então, queria ressaltar essas palavras, que o acordo, e que a vereadora fala, não é uma obrigatoriedade, mas sim é um momento em que as finanças do município permitem a criação dessa escola. Porque se nós também não tivéssemos saído do limite prudencial, através de economias, de esforços, né, de esforços de todos os secretários desta casa, esse momento ele também não estaria sendo executada. Essa lei não estaria sendo criada, porque não teria viabilidade financeira e econômica para essa criação. Porque uma criação de uma escola, ela tem a despesa prevista, e isso tudo tem que estar no orçamento, como eu falei, já estava previsto e hoje se torna realidade. Obrigada, senhor presidente. Vereadora Ana Michele. Senhor presidente, me sinto contemplada com a fala do governo, mas gostaria de corroborar com a discussão no seguinte aspecto: que a gente realmente seja justo e que nós, muitas vezes, quando há uma iniciativa que é louvável e que justiça seja feita, não vincular questões judiciais apenas ou determinações do Ministério Público, que o Ministério Público é um órgão de extrema relevância no contexto da administração pública, nos princípios da administração pública. A vereadora Ralessa sabe muito bem disso, por ser dessa área jurídica, mas o município de Parnamirim
os poderes são independentes e muitas vezes quando é colocado é como se o Ministério Público administrasse o município de Parnamirim. E não é bem assim. Inclusive, participei de um evento que anteriormente foi realizado na capital, posteriormente no município de São Gonçalo do Amarante, e com a articulação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, esse evento veio para Parnamirim. Foi um circuito regional de karatê, onde o ginásio de Nova Parnamirim estava lotado com milhares de pessoas, participantes de todo o estado do Rio Grande do Norte e do Nordeste. Eventos também no nosso litoral, a reforma dos ginásios, questão de caminhódromos e tantas outras ações que há realmente o interesse e a sensibilidade do poder público municipal. E como a vereadora Kátia colocou de uma forma muito pertinente, tem que ter coragem no momento de crise, onde só existem cortes nas áreas prioritárias, principalmente educação, saúde, assistência social, esporte e lazer, onde há iniciativas de se criar, de se abrir serviços, porque não adianta apenas abrir e inaugurar, o mais importante é manter. Então eu gostaria de ressaltar, senhor presidente, a iniciativa do Poder Executivo Municipal e dizer que fico muito feliz nesta legislatura de contribuir para este processo, para a valorização do esporte, do lazer do município de Parnamirim e dar também, obviamente, nossa contribuição através do nosso voto. Muito obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Pela votação, o projeto. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Projeto aprovado em primeira votação. Projeto de lei 113/2019. Institui no calendário oficial do município de Parnamirim o Dia do Surdo. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Kátia. Em primeira discussão. Em primeira votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 115/2019. Reconhece utilidade pública, Instituto Vitório. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Vandilma. Em primeira discussão. Em primeira votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 120/2019, que institui o Dia Municipal de Enfrentamento à Sífilis e à Sífilis Congênita. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Ana Michele. Em discussão. Senhor presidente. Pois não, vereadora. Nós gostaríamos de ressaltar a importância desse projeto e de algumas iniciativas, parabenizando mais uma vez o Poder Legislativo e dizendo, como sempre coloco, ninguém faz nada só. Nós realizamos aqui nesta Casa Legislativa, quero parabenizar o presidente, a mesa diretora e todos os vereadores, que não puderam participar, mas principalmente que corroboram com as iniciativas de todos e todas que trazem realmente pautas importantes para o município. Eu gostaria de destacar a importância da sífilis, do combate à sífilis, da prevenção da sífilis, uma doença sexualmente transmissível, uma infecção sexualmente transmissível, que hoje, para que muitos que não saibam, é importante a gente esclarecer, senhor presidente, nós como profissionais de saúde, que a sífilis hoje no Brasil apresenta-se como um quadro de epidemia. E a sífilis é uma doença tão séria e tão rara, tão grave, rara não, grave, que muitas vezes a gente se preocupa muito com HIV, com a questão da AIDS, com a síndrome da imunodeficiência adquirida, no contexto das infecções sexualmente transmissíveis, mas a gente esquece que a sífilis, de fácil contágio, do contato direto, às vezes até indireto, através de roupas íntimas. A sífilis, existe um problema sério em relação à sífilis congênita, ou seja, senhor presidente, aumentou de uma forma significativa os índices de morbimortalidade de recém-nascidos, de mulheres, principalmente em relação à gestação, à sífilis congênita. E a sífilis, ela tem uma característica bem específica, que uma das suas principais consequências é a cegueira e a má formação. Ou seja, as crianças, quando conseguem sobreviver, elas apresentam sequelas para o resto da vida. E o que é que Parnamirim tem a ver com isso?
Para concluir, senhor presidente, eu quero dizer que nós realizamos aqui na Casa Legislativa, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, com a Secretaria Municipal de Saúde e a enfermeira Chile, ela é referência no estado do Rio Grande do Norte, do Nordeste, interessante que já foi aqui de Parnamirim, e ela hoje é articuladora do Ministério da Saúde, e ela está desenvolvendo um trabalho muito importante na rede básica de saúde do nosso município, na maternidade Divino Amor, e também na rede estadual, e esta Casa Legislativa, viu gente, isso é importante colocar, senhor presidente, destacar essa iniciativa, realizou um seminário sobre a sífilis, sobre a questão do enfrentamento, sobre a questão das medidas de prevenção. Posso continuar? Obrigada. E a sífilis é um problema tão grave, tão sério, como eu falei, além de ser uma doença grave que causa morbimortalidade, é uma doença que é totalmente prevenível. Então, senhor presidente, esta lei vem que sela, né, essa pauta tão importante, essa luta tão importante, que muitas vezes a gente não ressalta e não atenta, principalmente para os cuidados básicos, como o uso do preservativo e outras medidas de controle e de prevenção das infecções sexualmente transmissíveis. Então, hoje, só para alertar e concluir, a sífilis não é só um problema grave de saúde pública para a mulher, para a gestação, para a criança, mas para todos nós. Todos nós estamos vulneráveis. Então, olha aí a importância da prevenção, especialmente do preservativo. Então, senhor presidente, esta casa, mais uma vez, através, né, das ações, especialmente na área da saúde e de outras áreas correlatas, demonstra a preocupação e o compromisso com a população parnamirinense. Agradeço, senhor presidente, agradeço a todos os vereadores e vereadoras que não medem esforços para defender as bandeiras que são importantes para a nossa população. Muito obrigado a todos os colegas edis desta casa. Em primeira votação, o projeto. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 129/2019, que dispõe sobre a instituição do Dia Municipal de Profissional de Libras no calendário oficial de evento do município, da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereadora Vandilma. Em primeira discussão. Em primeira votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em única discussão, em única votação. Projeto de Decreto Legislativo 075/2019. Confere o diploma aluno nota 10, nos termos da Resolução 03/2019 da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Ítalo. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução 012/2019 institui no âmbito da Câmara Municipal de Parnamirim a Comenda Mérito Científico e Tecnológico e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, vereador Tiago. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução 028/2019, que autoriza temporariamente a transferência temporariamente da Câmara Municipal de Parnamirim para o Cine Teatro Municipal, vereador Paulo Barbosa da Silva e da outras providências. Autor, Poder Legislativo Municipal, mesa diretora. Em discussão. Em votação. Só para esclarecer, Aqueles... senhor presidente, qual a finalidade? Não, isso foi a entrega de título do aluno nota 10, inclusive, por não ter, não ter quórum na sessão de quarta passada, que ia ser aprovado, está sendo aprovado, mas já foi realizado dia 15, ou quinta-feira passada, essa solenidade. É só para que a gente tenha os trâmites legais. Em discussão, resolução. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Como não tem nem a matéria deliberada, eu encerro a sessão, convidando outra para amanhã, às 10 horas. Bom dia.